Seja bem-vindo a mais um Condomínio Soluções, um programa onde esse time de síndicos 5 estrelas debate o dia a dia do mercado condominial. Logo depois da vinheta, o tema de hoje. Roda aí, diretor. Muito bem, pessoal. Hoje, sem a presença do nosso querido amigo Gustavo, que, como vocês podem ver, não está uma aparência muito saudável. Desculpa, Gustavo, mas irresistível isso. No lugar dele, nós estamos com um convidado bem informal aqui no nosso grupo hoje para ajudar a gente no debate sobre a violência em condomínios. Rogério Tacitani, seja bem-vindo ao Condomínio Soluções. Prazer recebê-lo aqui com a gente. O prazer é meu, obrigado pelo convite, espero contribuir aí com o debate. Pelo menos a gente mudou um pouco, cresceu, né? O Gustavo baixinho e tal, não sei o quê. Eu não tô cabendo no estúdio. Muito bem, gente. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de violência dentro dos condomínios. Não só a violência contra o síndico, mas também a violência entre os condôminos, violência com os colaboradores do condomínio. Nós tivemos alguns casos recentemente com uma colega nossa, em que, por exemplo, um menor esfaqueou o outro dentro da quadra do condomínio. Eu já tive situações de ameaça, de briga entre moradores e uma série de coisas. Então eu queria soltar um pouco do debate sobre a violência dentro dos condomínios aqui dentro desse grupo aqui, para que a gente possa entender o que está trazendo essa violência para dentro dos condomínios. Ou seja, o pessoal que mudou para dentro do condomínio, para fugir de violência, está se envolvendo em violência dentro do condomínio. E aí, senhores, o que a gente fala? Rogério, você que chegou aí de convidado... Tem a palavra inicial. Porque depois que o Walter começa a falar... Ninguém fala mais. Não, mas ele está acostumado a me formar. Bom, Mauro, esse assunto é um assunto que vem tomando o nosso dia a dia, né, faz algum tempo. Eu percebi... Isso sempre foi um tema presente na nossa rotina, né? Sempre houve essa questão de violência. Mas depois, com a pandemia e após a pandemia, isso se aumentou de forma exponencial, né? Eu já tive comigo, especificamente, eu nunca tive caso de violência para eu, síndico, a não ser agressão verbal. Isso é grande. Isso ajuda, claro, mas a Priscila, minha esposa que trabalha comigo, ela já teve o caso que o cara ficou segurando a porta do carro dela para tirar ela do carro porque ela tinha oferecido uma multa. Mas com a gente, eu costumo falar, a gente sabe se defender, né? A gente tem os mecanismos, a gente sabe fazer um boletim de ocorrência, a gente não é tão vulnerável, né? O que mais me irrita é violência com os nossos funcionários, né? Porque o porteiro, ele tá ali para servir ao condomínio e não para servir um condômino específico A, B ou C, né? E aí o porteiro tá seguindo uma regra do condomínio, muitas vezes que a gente colocou uma norma, ou muitas vezes uma questão do regulamento interno que a gente não tem nada a ver, e ele muito menos, né? E ele é agredido, ele é xingado, ele é ameaçado, e ele é a ponta fraca da história, porque ele tem medo de perder emprego, ele depende daquilo, ele sabe que se forem reclamar dele vai acabar sobrando, porque tem essa questão, né? E isso é muito frequente, questão de violência verbal por telefone e tal, arrombamento de portaria. Já tive diversos casos de arrombamento de portaria, porque geralmente a portaria é blindada para fora, né? Mas a porta não, né? Então os caras arrombam a portaria para agredir o porteiro. Isso é muito complicado e esse tema depois da pandemia piorou muito. Mas uma coisa até que eu peguei na fala do Rogério, com essa situação da portaria, a violência ela não é só física, né? Ela também é verbal. Uhum. E o porteiro, os funcionários do condomínio, na verdade, sofrem muito com isso, principalmente quando eles apontam alguma situação. Eu sou síndico de um condomínio que o controle do morador não abre o portão de veículos, ele simplesmente identifica na portaria e o porteiro que abre. E a moça fala que apertava, e só que não aparecia nada lá na tela, então ele não abria o portão. Como ele conheceu, ele foi lá, se identificou e tal, e ele abriu o portão, a pessoa entrou. Só que aí a gente manda uma notificação
que não é nada demais, simplesmente uma notificação. Uma orientação, assim, né? Uma orientação dizendo, ó, o seu controle não está funcionando, ou você não apertou o controle, ou você não tem o controle. E a pessoa queria porque queria, quero saber quem é o porteiro. Quem é o porteiro? Mas por que você quer saber quem é o porteiro? A gente está simplesmente informando que, na verdade, não foi identificado. Isso é para a segurança do condomínio. Eu falo que as pessoas, o dia a dia, a gente, né, como síndico, tem esse dia a dia atribulado, são muitas ocorrências e muitas coisas, e corre daqui, corre para lá, e é filho na escola, e vai pegar os cachorros, e participa de um evento aqui, um evento ali, e faz um exame, vai no médico. Então a gente tem o dia a dia atribulado, tem morador que liga, é condômino. Além de ser síndico, a gente trabalha A também, gente trabalha e tem família em casa. É uma brincadeira, né? gente. E tem a família em casa. Então eu falo assim, as pessoas estão mais estressadas do que antigamente. Eu sempre digo que assim, isso aqui é excelente. Sim. Só que se eu voltar há 30 anos atrás sem isso aqui, eu era muito mais feliz, né? Isso aqui me ajuda muito mais. Nós estamos aqui em São Paulo gravando e eu converso com as pessoas em Santos que estão lá cuidando dos meus condomínios. Antigamente isso seria impossível, só que isso aqui estressou as pessoas ficaram mais estressadas. Imediatista, né? Imediatistas, e esse estresse das pessoas causam, na verdade, uma violência a mais. Eu fiz uma intermediação esses dias de 2 unidades por conta de cigarro, né? E a moça falava alto e o rapaz... Só não saíram na mão porque era um homem e uma mulher. O rapaz ficou sentado, mas ele tremia. Eu olhava para ele e via que ele tremia, que se ele fosse um homem, ele tinha levantado e tinha partido as vias de fato. Tem um problema de 2 moradores por causa de barulho. O morador, 4, 5 horas da manhã, ele sobe a escada para bater na porta do outro, porque tocava o interfone, ele desligou o interfone. Então fica aquela coisa entre os dois. Esse ainda não saiu nas vias de fato, mas em algum momento vai sair. E aí você pega, eu não digo que isso tem classe social, mas a pessoa vai acumulando. Foi o que aconteceu nesse condomínio dos 2 adolescentes, né? De repente, a gente não sabe a história a fundo como é que foi, mas o adolescente vai guardando, chega uma hora que ele... Eu queria só dar mais uma contribuição antes do Mauro falar, porque eu vou até dar um gancho para ele. Assim, eu comecei faz 10 anos, né? E eu percebo que isso tem muito a ver com a quebra de hierarquias também. Porque antes, o Mauro está há muito mais tempo no mercado, atuando tanto, como só síndico. 12, né? 2 a mais que você. 2 a mais, eu achei que era mais. Não, são mas 10. lá atrás, ele pode, então, somos quase contemporâneos, ele pode dizer, a gente era mais respeitado, né? A gente falava e as pessoas... Porque assim, nós somos... Apesar de não atuarmos como, eu sei que eu conheço vocês, a gente não atua de forma impositiva e ditatorial, mas nós somos os mandatários do condomínio. Então, nós, o que a gente fala, o que a gente faz, nós representamos o condomínio e nós damos as regras. A gente tem a Convenção, o Regulamento Interno, o Código Civil e a Constituição para seguir, mas assim, o que é oculto, o que é omisso, a gente faz as regras, né? E a gente era respeitado, e a nossa opinião era respeitada antigamente. A gente falava numa assembleia, as pessoas falavam, nossa, é mesmo, eu não concordo. Tinha uma conversa racional. Hoje em dia não. Debate saudável. Isso, essa é a palavra. Hoje em dia você está falando, o condômino está no Google. Tá escrito aqui que você tá errado o que você tá falando. Mas é que aqui a gente fala mais besteira. É porque o YouTube corta a distribuição. Tá escrito aqui, tá errado. Então, assim, essa hierarquia acabou. O seu Gabriel falou para mim uma vez que antes, você fazia assembleia, eram raras as assembleias com problema, com discussão, com barraco e tal. Isso aumentou muito de um tempo para cá. É uma coisa boa as pessoas terem mais voz, terem mais participação? Sem dúvida é. Só que o respeito é fundamental, né? O gancho que eu queria colocar pro Mauro é essa questão do tempo de atuação para... Mas... O que eu vejo assim, eu acho que o mundo inteiro mudou. Sim. Sabe? Eu até falo assim que de 2 uma, que se eu fosse um adolescente ou uma criança hoje... Fudido. De 2 uma, não, mas é mesmo, de 2 uma. Ou eu ficaria milionário de tanta indenização por danos morais, ou eu viraria um desses loucos que sai atirando em shopping, entendeu? Tu era o gordinho.
Eu era o gordinho, entendeu? Mas não era nem o gordinho, era o gordo. O gordo. Hoje entendeu? Eu sou o gordinho. Hoje eu sou gordinho, entendeu? Então era assim, eu era ponto de referência. Tá vendo o gordo ali? Então, a porta do lado dele. Entendeu? Era mais ou menos isso que acontecia. Eu sou alto e gordo. Então, mas comigo também era, que você é mais alto que eu ainda, quer dizer. São situações assim que eu vejo a gente, não por uma questão de que tá errado isso, eu acho que a gente sofria também essas questões de bullying, de machismo, racismo, homofobia, seja lá qual for o tema que a gente for abordar, porque existe em tudo, muita coisa estrutural e a gente absorvia isso e de repente o mundo passou de um lado que era o extremamente, era o permissivo total para o radical. Uhum. E tudo aquilo que é extremamente oposto nunca funciona, entendeu? A gente tem sempre que achar um meio termo nesse caminho. Então, a partir do momento que a pessoa ela sofre algum tipo de violência, seja ela física, seja ela verbal, seja ela de gênero, qualquer coisa que venha, ela se julga no direito de agredir a outra pessoa na mesma moeda, e a coisa não funciona assim, sabe? É uma coisa que eu entendo que o ser humano, ele precisa rever um pouco os seus conceitos. É um problema muito mais do ser humano do que dos condomínios. A gente trouxe o tema porque está acontecendo muito dentro de condomínio. Eu tive um caso, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, que eu até, assim, depois foi até interessante que eu recebi um monte de mensagem de condômino dizendo assim, Mauro, como é que você aguentou? Porque eu fiquei durante 1h30 com o cara, com o dedo na minha cara, completamente alterado, entendeu? Porque eu não posso dizer o estado que ele estava real, né? Assim, o que deixou ele alterado daquele jeito. Mas com o dedo na minha cara, e falando, e sabe, e com a mão para trás, assim, e pensando, simplesmente pedindo para que eu não perdesse a paciência. Me ajuda, né? Me ajuda, me segura, porque eu escutei, assim, fazia muito tempo que eu não escutava tanta barbaridade como eu escutei naquele dia. Mas depois vamos ver se ele paga 5 cotas de multa que ele vai receber. Agora aí vai virar uma questão. Vamos ver se tá tão grande como estava naquela situação, né? Virou uma questão administrativa, virou boletim de ocorrência, uma série de coisas. Mas tipo assim, e o pior é que eu tava naquela situação, com a pessoa gritando comigo e tal, e eu olhava para cima, via 50 apartamentos com luz acesa e todo mundo na janela, e eu só virava para ele e falava assim, olha o que você tá fazendo com seus vizinhos. Você acha que você está me prejudicando? Mas olha os seus vizinhos, olha o desrespeito ao coletivo condominial. Então, assim, o ser humano ele está cada vez mais egocêntrico no sentido de eu posso, eu quero, eu faço, eu isso, eu aquilo, e esquece do coletivo. Uma coisa que as pessoas não pensam, é importante ser... Eu crio esse mal-estar todo dentro do meu condomínio, né? Aquilo é meu patrimônio, né? Se isso extrapolar para um condomínio que se torne inabitável, qualquer coisa, o seu patrimônio vai se depreciar. É o que eu falo, eu costumo dizer muito para eles, hoje você não vai falar. Eu tô percebendo, mas não tem problema. Uma coisa que eu falo... Tô concordando contigo, eu quero depois que tu conte o final da história, o que ele fez no dia seguinte, tá? No dia seguinte, assim, foi lá, pediu imagem, porque teve uma briga antes, tá? Quer dizer, eu mas tava ele indo... contigo ele não veio se desculpar? Não, comigo não veio se desculpar, não veio falar nada. Ele ainda continua achando que tava certo. Acha que tava certo, porque eu virei pra ele e falei assim, por que você não pega suas coisas e não sobe pra sua casa? Aí ele achou que eu não tinha o direito de mandar ele subir pra casa dele, entendeu? E aí começou toda a furunça. Tu agrediu ele, então. Também. Mas eu costumo dizer muito para os condôminos, principalmente quando pego o condomínio de implantação, que eu faço live, eu faço reunião aberta, faz aquelas primeiras assembleias e tal, eu falo para eles, olha, todo condomínio ele vai receber sempre um adjetivo. E esse adjetivo ele pode valorizar ou desvalorizar o patrimônio de vocês. Mas quem dá esse adjetivo é o entorno, provocado por aquilo que eles conhecem, do que os moradores geram. Não é o síndico, não é o zelador, não é a administradora, não é a construtora, não é ninguém, sabe? São os moradores que estão ali, que vão fazer, esse condomínio, cara, esse condomínio aí só tem devedor, esse condomínio é tudo só bagunça, esse condomínio ninguém respeita ninguém. Gente porca, tudo, os caras jogam tudo pela janela. Vai virar o quê? Entendeu? É que infelizmente dentro disso tudo que vocês já falaram, na verdade, isso é um problema social. Sim. Né? A sociedade, na verdade, eu não diria nem que a sociedade está mais violenta, a sociedade está menos paciente
E a sociedade não quer ser contrariada. Mais mimada. Mais mimada. Não, tem aquela coisa, eu escutei uma vez num programa no YouTube, alguém falando, né, que tempos difíceis formam homens fortes, e quando eu falo homens, o ser humano em geral, homens e mulheres, sem apologia ao gênero, e tempos fáceis, na verdade, formam homens cidadãos fracos, né? E é isso, na verdade. Eu tenho 2 filhos em casa e eu vejo isso. O que o meu pequeno, com 3 anos, exige, né? E o que ele vai cada vez mais tentando conquistar, jamais eu faria isso com meu pai, né? Na minha época. Meu pai, muito menos ainda com meu avô. Então, hoje, a gente, na verdade, também tem uma parte de responsabilidade nisso, porque nós estamos criando pessoas dentro das nossas casas cada vez mais sem limites, cada vez mais com dificuldade de entender. Lógico que a gente procura passar a educação, e a gente às vezes serve até de exemplo do jeito que nós somos em casa, mas e até dentro do condomínio, a gente mesmo como síndico, se a gente mantiver uma postura tranquila, que nem você falou, você se manteve ali calmo, tal, sereno, não sei o quê, você pode não perceber, mas você deu, na verdade, um exemplo para aquelas pessoas que estavam na janela. Ó, o rapaz fez isso, o Mauro o tempo todo se manteve sereno, tranquilo, tal, e isso pega. Porque assim, aquela moça que estava no curso do nosso lado lá no dia do treinamento, ela foi agredida por um morador dentro do supermercado. Uhum. A moça estava lá, acho que com o braço quebrado, alguma coisa assim. Apanhou dentro do supermercado por um morador que viu ela no supermercado e agrediu ela. Imagina, você vai sair para fazer compras, um condômino te encontra e te bate. E uma mulher ainda. Muitas vezes muitas vezes você não sabe nem quem é a pessoa. Exato. Porque, cara, é tipo assim, eu hoje tenho um universo de mais de 3.000 unidades sobre minha gestão. E dentro dessas 3.000 unidades moram 2, 3, 4, 5 pessoas, entendeu? Que têm os seus 5, 10, 15, 20 parentes, que um dia foi bloqueado no condomínio porque a gente deu uma multa porque ele estava na piscina, alguma coisa nesse sentido, e que a gente vai ouvir. Entendeu? Então, nesse dia, apesar de ter sido muito difícil, a minha única situação era eu preciso manter a minha postura de hierarquicamente dono do negócio. Sou o responsável por isso aqui. Então, se o responsável pelo condomínio perder a linha, automaticamente eu perdi toda a razão. Uma coisa que eu achei importante, né, Mauro? Nosso trabalho é administrar, gerir o condomínio e fazer com que o condomínio não tenha problema. Porque quanto menos problema o condomínio tiver, menos problema que a gente tem que resolver. A nossa vida vai ficar mais fácil. Então, não temos intenção nenhuma em fazer com que você fique chateado, fique bravo, fique irritado. Só que as escolhas são renúncias, né? Se o condomínio escolheu ir por um lado, o outro que queria do outro lado tem que aceitar. O condomínio é uma democracia de quem vai na assembleia e decide os rumos que o condomínio vai tomar, né? Se você quer alguma mudança, você faça a mudança pelos meios adequados e não brigando, batendo, esfaqueando seu vizinho, batendo no síndico. Quem fala mais alto tem razão, né? E hoje está um nível de intolerância muito grande, que tipo assim, as pessoas elas reclamam da pessoa que está embaixo fumando, da pessoa que está acima transando, da pessoa que está do lado cozinhando, tudo virou alvo de reclamação. Só que ninguém olha o que faz, né? E ninguém olha pro próprio umbigo. E quando você vai falar com a outra pessoa, ela fala assim, não, mas ela também faz tal coisa. Quer dizer, não existe... sempre se busca a transferência de responsabilidade. O que é meu? Qual é a minha culpa no processo? Exato. O que eu posso fazer? Eu posso ser mais tolerante? Eu posso conversar numa boa com ele? Posso achar um meio termo? Posso melhorar? Posso melhorar? Quer dizer, tem muitas coisas que o ser humano, ele, ao invés de evoluir, ele está involuindo. Quer dizer, ele está virando de novo um homem das cavernas, onde tudo vira na base da porrada, na base do grito, na lei do mais forte. E não é assim que as coisas funcionam. Eu sempre digo que o condomínio, na verdade, é consequência das coisas que acontecem ao redor. O trânsito, vocês aqui em São Paulo, a gente em Santos também sofre com isso hoje, com o trânsito, dependendo do horário que você sai de casa, pode ser daqui a 2 quilômetros que você vai andar.
se você não sair muito cedo, dependendo do horário de pico, você não anda num caminho. Então, mas deixa eu só pegar um gancho antes de você encerrar, Walter. Você, até pegando aquela frase que você falou, que tempos difíceis formam homens mais fortes e tempos mais fáceis formam homens mais fracos. Mas, cara, desculpa, hoje o tempo tá... Assim, eu não vejo qual eu acho que o tempo de hoje está muito mais difícil em N... Mas para os nossos filhos está mais fácil. Sim, mas eu acho que ele está mais difícil... Nós estamos transformando mais fácil. Mas eu acho que ele está mais difícil em muitos outros aspectos. A gente tem facilidades, como são as questões de tecnologia, de home office, de uma série de coisas, mas ele está muito mais difícil numa questão de convivência, numa questão de tolerância, numa questão financeira, porque o dinheiro que a gente ganha hoje vale 1/3 do dinheiro que a gente ganhava há 10 anos atrás. Sim, mas a gente vive melhor hoje do que vivia lá atrás. Não sei te dizer. Eu acho que hoje eu não sei se a gente vive melhor, não. O cara foi criado no tapete persa. Foi criado no tapete persa, eu fui criado no... Eu que ficava de passar o dia na praia jogando. Mas uma coisa importante, acho, da linha do que o Walter falou, meio que a gente estava falando antes. Eu que era atleta daqueles negócios que ficava até... Sabe aquele tamborel. Os caras, aquele negócio que você via pra Santos... Os caras ficavam jogando até 11 horas da manhã pra depois ir trabalhar. Uhum. Campeão de Santos. Campeão de Santos, isso aqui. De segunda a sexta-feira tava lá até 11 horas da manhã, tal, não sei o quê. Eu trabalho na CPFL. Por quê? Era sábado e domingo e olha lá, hoje o joelho não permite mais. Mas eu acho que a questão... Jogava com o Dick, com o Fique e com o Demick, né? A gente vê mesmo na escola, né? Que o Walter falou do filho dele, eu já vou passar pra você encerrar. Mas na escola, o Mauro falou no começo, a gente tomava uma porrada, a gente não podia levantar a voz pro professor. Não. A gente apanhava do pai. Cara, se você levantasse a voz pro professor, você era suspenso 2, 3 dias, você chegava em casa, você tomava uma puta surra. Hoje em dia, se o professor falar alto com seu filho, no outro dia o pai vai lá e é capaz de bater no professor. Então, eu acho que o Walter também, a ideia do Walter, eu entendo um pouco, assim, nós damos uma infância muito confortável para as crianças e depois, quando ela vira adulta, aí liga o nível hard. Aí eu concordo com você. Quer cobrar. Aí começa a tomar porrada que ela não tomou, que a gente tomava, entendeu? Sim, não foi acostumado com isso. A gente, por mais que a gente tivesse mais relacionamento, tudo, a gente foi meio que jogado para enfrentar a dificuldade. Tu falou do professor, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, estava na 8ª série, fiz o primeiro semestre de manhã, o segundo à noite. Só pra tentar desmentir o lance do tamborel. Quando eu cheguei no primeiro dia à noite lá, minha professora de português da manhã era a mesma da noite. Ela falou, o que você está fazendo aqui? Me deu uma chamada. Aí eu falei, não, aqui eu entrei no Senai e tal, não sei o quê, comecei a trabalhar. E aí ela... Tipo assim, achou aquilo um absurdo, porque ela achou que eu tinha potencial para continuar estudando, só estudando, mas meus pais não tinham tapete persa. O Mauro nasceu, ele já administrava 8 condomínios. Cara, o pior... Afinal de contas, é o mestre. Não, mas você sabe qual que é o negócio, cara? Eu comecei a trabalhar em locadora com 12 anos de idade, cara. Assim, não pensa que foi uma coisa tão fácil assim, não, também. Entendeu? Tive uma série de privilégios maiores, não passei tanta dificuldade como muita gente. Mas também nunca foi um cara de ficar escondido debaixo da asa do meu pai e da minha mãe, não, cara. É que sabe o que acontece? Assim, como é que eu vejo hoje? Como a gente tá estressado, a gente faz de tudo pro filho, na verdade, não reclamar, não chorar, pra proteger, E aí a gente, na verdade, tá fazendo um mal pra sociedade, né? No geral. Sei lá, viu, mas... Podemos... Eu acho que você pode encerrar. Encerra logo isso aqui antes que eu te cubra de porrada. Ó, violência. Não, na verdade, é importante tudo isso que a gente tá falando aqui pra você que nos assiste, não só você síndico, né? Para você síndico que mantenha a paciência, que foi o caso que aconteceu com o Mauro, mantenha a tranquilidade, inclusive para resolver problemas, para mediar conflitos entre condôminos, entre moradores, mas principalmente você, condômino, morador que está assistindo a gente aí, procura refletir um pouco, pensar, se colocar no lugar do outro, fazer uma autoanálise para que a gente consiga diminuir, pelo menos dentro do condomínio, essa parte da violência e poder ter uma convivência mais harmoniosa, porque ali é a nossa casa, é onde a gente convive com as pessoas, com os nossos amigos, né? E os nossos vizinhos acabam sendo, em parte, os nossos amigos ali
do dia a dia. Estamos nas plataformas de podcast, curta e compartilhe. Eu lembrei das plataformas de podcast do nosso amigo Gustavo. Que ele sempre gagueja. Eu não pedi pro pessoal se inscrever e clicar no sininho logo no começo, então fica agora o recado para todo mundo também se inscrever, clicar E no mandem sininho. mensagem pro Gustavo para perguntar como Para perguntar como ele tá, coloca aí nos comentários. E aí curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Nossos temas sempre importantes aí, todos os canais, todos os vídeos, todos os programas da Conde TV, como a gente está aqui com o Rogério do Condomínio Informal, prestigia lá também. E até o próximo programa, obrigado.